Olá, meu nome é Liz Kimura e quero te dar as boas-vindas para 2021. Todos os anos eu gravo um vídeo comentando um pouquinho desse planner que eu criei em 2014. Como eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais, já desde 2000, faz muitos anos, já vai fazer mais de 2 décadas. E o mapa mental, ele te estimula a desenvolver a visão global. Então, quando eu fazia os meus planejamentos com uma visão muito pequena, né, do mês, da semana, do dia, eu percebia vários conflitos de agenda. Então, desenvolver essa visão global me ajudou a ter uma agenda muito mais assertiva, assumir compromissos sem me esgoelar. Então, vamos aqui? Eu vou primeiro mostrar como que é a versão impressa, e aí depois eu passo aqui pelos detalhes na versão digital. Originalmente, eu criei ele na visão horizontal. Os meus alunos de mapas mentais sabem, né, que todo mapa mental a gente sempre faz na posição horizontal. E ele impresso é muito grande. Por isso que a primeira coisa que eu falo é para que você meça o tamanho. É importante você saber se você tem espaço suficiente para ele. E uma vez eu fui para Porto Alegre, na casa de uma aluna, e ela não tinha nenhuma parede disponível. Ou era um móvel, uma janela. E aí quando eu olhei, falei, mas você tem porta. Então, para essa aluna, nós desenvolvemos essa versão na vertical. E o que acontece? Essa largura seria, né, para a largura da porta, mas as portas não são padronizadas, então tem porta que não cabe. Por isso que o primeiro cuidado que você precisa ter é em relação ao seu espaço. Na versão, esse daqui eu tenho a versão vertical aqui no tablet, né, no computador. Na versão horizontal, ele vai ter 1,12 m de comprimento com 90 centímetros de altura. Já na versão vertical, ele vai ter 75 centímetros de largura e 1,34 m de altura. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar todas essas medidas. E a primeira coisa que eu costumo perguntar para quem vem pedir, Liz, você já está vendendo os planners desse ano? Né? Eu pergunto, você já mediu o seu espaço? Então, se você já compra o planner, né, há outros anos, esse vídeo aqui você já pode pular, porque aqui a ideia é contar como que ele funciona para os novos clientes, né, para quem quer estar usando pela primeira vez. Quais são as características? Ele tem separado a coluna dos dias úteis com o final de semana. Porque muitas das vezes eu vou programar, sabe, uma viagem de final de semana, apesar de que desde o início da pandemia esse negócio de viagem é algo que a gente não tem feito com frequência. Mas é mais fácil eu planejar o meu final de semana se eles estão juntos, um do lado do outro. Por isso que a semana ela começa na segunda-feira. Dessa maneira você tem de segunda a sexta, coluna dos dias úteis, sábados e domingos, finais de semana. E ele tem o clássico de feriados nacionais em vermelho. E como São Paulo e Rio de Janeiro são as duas maiores metrópoles deste país, nós temos também os feriados dos estados e dos municípios do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Então, eles ficam numa outra marcação. Por exemplo, datas comemorativas fica nessa cor em roxo e aqui em cima a gente tem essa legenda fazendo essas explicações dos feriados. Nesse mês de janeiro, a gente tem aqui no cantinho dezembro, porque quando nós estamos no início do ano, muitas das vezes alguma coisa que aconteceu no mês anterior também é referência. Por isso que a gente coloca isso aqui no cantinho. E já no final, quando nós terminamos aí o ano, nós também temos essa marcação dos próximos meses no ano novo, no caso no ano de 2022, porque muitos dos planejamentos no final do ano, eles vão depender se vai ser antes ou depois do carnaval. Então aqui você também tem as marcações de quando que é o carnaval de
2022. Ele também consta o início das estações e, reparem, aqui a gente tem o Halloween. E no mês de outubro, a ideia é que você já fique de olho, porque no mês de novembro, a Black Friday, ela cai na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graça norte-americano, que sempre é na primeira, segunda, terceira, na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então é assim que você pode se programar já em outubro, a hora que você estiver de olho no que você quer comprar para não cair aí numa Black Fraud. Todos os anos, como eu já tenho feito isso há vários anos, o que eu percebi? A cada 2 anos nós temos eleições e sempre que temos ano de eleição, uma vez a gente vai ter com as Olimpíadas e na vez seguinte com a Copa do Mundo. Mas digamos que com a pandemia, ano passado isso mudou. Então este é um ano em que nós não temos nenhum e nem o outro. Então a gente não tem nem eleições, nem Copa do Mundo e as Olimpíadas ainda está uma incógnita, né? Quando que a gente vai ter essas Olimpíadas? E como que eu faço as minhas marcações, né, no planner? Ele tem o tamanho daquele tradicional post-it amarelinho. Então sabe aquele post-it amarelo, retangular? Eu vou usar uma outra cor para ficar mais destacado. Então dá só uma olhada. Esse daqui que é o tamanho de cada dia na versão impressa. E a grande vantagem da gente utilizar o post-it é que, recebendo uma ligação, né, ou uma mensagem, um e-mail, isso muda a nossa agenda. E a vantagem, então, é você tirar e remover e colocar numa outra data. Né? Lembrando que a posição do post-it deve ser na posição horizontal. E o que eu percebi? Começou a aparecer uns buracos na minha agenda. Eu falei, gente, será que eu não fiz nada nesse dia? Então, o que eu comecei a fazer? Utilizar um código da posição do post-it. Então, quando ele está confirmado, ele fica nessa posição horizontal. E quando ele está cancelado, eu mudo e coloco ele na posição vertical. Então, conforme a posição do post-it, eu sei se aquele compromisso foi confirmado ou se ele foi cancelado. E ele também tem, da marca Post-it, esses flags, né? Eu gosto dessa outra marca, Espiral, porque ela tem a cor contínua. Né? Na marca da própria Post-it, ele só tem uma pontinha colorida, né? O resto fica transparente. E qual que é a vantagem desses flags menorzinhos? 3 deles cabem num dia. Então, não sei, de repente você bloqueia manhã, tarde, noite, e cada uma dessas cores eu coloco como código. Então, compromissos pessoais, quando eu dou treinamentos de mapas mentais, eu gosto de utilizar o roxo. E aí, com eles, eu também faço isso. Eu pego o post-it e se ele está confirmado, ele fica na posição horizontal. Se ele está a confirmar, eu coloco ele na posição diagonal. E se ele foi cancelado, eu coloco ele na posição vertical. Então, conforme essa posição, eu consigo saber sobre a confirmação do evento e o tipo de evento, se é pessoal, se é profissional. Como eu tive câncer de mama, então eu faço exames periódicos, então eu tenho uma cor só para os meus exames médicos. Então, tudo isso daqui eu utilizo o código de cores e essas posições. Aproveitando toda essa experiência, então, o que eu costumo fazer? Eu gosto de imprimir o meu planner em papel. E existem essas canetas coloridas da Pilot, no modelo Friction, que são canetas coloridas que apagam. Então, da mesma maneira que eu tenho código de cores para os flags dos post-its, eu tenho um código de cores também para as canetas. Porque eu evito escrever no planner. Né? Só tem 2 tipos de informações que eu escrevo. Um são os aniversários, porque quando a pessoa faz aniversário num determinado dia ou mês, isso não vai mudar. Todos os anos vai ser no mesmo dia e no mesmo mês. Né? Então, como ele não muda,
Isso eu escrevo no planner. E outra coisa também é escrever o que já passou. O passado também não muda. Então, esses são os dois tipos de anotações que eu faço no planner. O resto, normalmente eu faço em post-its para poder ter essa mobilidade ou escrever nesse tipo de caneta que a Pilot do Brasil trouxe 10 cores diferentes. Então, por exemplo, uma das outras características desse planner é que todos os meses ele tem 5 semanas. Dá só uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. De maneira que eu tenho compromisso o dia inteiro. Sabe quando você tem um calendário em que você recebe 2 metades? Então ficou assim, um quadradinho que você recebeu 2 metades. Eu falei, gente, eu com compromisso o dia todo, como que eu vou ficar com 2 metadinhas? Então, nesse caso, não acontece. Você pode ter, por exemplo, o finalzinho do mês anterior e depende, esse aqui você tem o começo do mês seguinte, né? Então, aqui, já começou cheio, mas, aqui eu já tenho o começo do mês seguinte. Então, repare que quando é o dia do mês vigente, a fonte, aqui o tamanho dessa letra é maior, né? E quando fica com a fonte pequenininha, é porque já é do mês seguinte ou, nesse caso aqui, do mês anterior. Então, esses são os quadradinhos que eu utilizo para deixar minha legenda. Então, aqui eu falo qual que é a minha legenda de cores. Então, eu tenho uma cor para os compromissos do meu marido, uma cor para os compromissos da minha filha, né? Para que, dessa maneira, a gente consiga. Nós temos um desse planner na Copa, que é normalmente quando nós estamos em refeição juntos, é que a gente bate o olho no planner para fazer planejamentos em família. Então, eu utilizo diferentes cores para anotar com diferentes pessoas também. Outra dica que eu quero dar é em relação ao post-it. Por exemplo, nesses post-its, caneta hidrográfica não escreve direito. Então, eu gosto de usar essas marcas de caneta permanente, que tem 2 pontas, e a minha preferência é escrever em preto, né? E aí o texto fica preto e o post-it que fica colorido conforme o perfil. Tem também assim outras cores, ou então tem essa marca que você tem um para ponta grossa e outro para ponta fina. Então eu escrevo diferentes informações conforme o tipo de traçado. Eu gosto de pendurar o planner com fita adesiva dupla face siliconada da 3M. Mas isso daí é ideal quando você tem, por exemplo, atrás uma parede que não vá, por exemplo, arrancar o pedaço da parede no ano seguinte quando você for trocar. Então precisa ver o tipo de parede que você tem, o tipo de pintura. Na Copa, como é azulejo, então isso nunca teve problema para a gente trocar. Outra coisa que eu percebi em relação ao planner na horizontal em porta é a questão da maçaneta. Então a minha sugestão é, por exemplo, você cortar, tipo, primeiro semestre acima da maçaneta, segundo semestre abaixo da maçaneta. É outra dica. E aqui embaixo nos comentários eu adoraria saber como que você utiliza o seu planner, né? Quais são as características. Eu tive o feedback de um aluno que ele tem medo de perder o post-it. Então ele usa o post-it com uma fita adesiva para não acontecer do post-it escapar. Eu tive uma outra aluna que o planner dela ficava na sala e batia sol. E com a intensidade do sol, as canetas hidrográficas que ela escolheu para escrever no planner, as cores mudaram. Então, tem que verificar onde você pretende colocar esse planner. Compartilha comigo aqui nos comentários, eu quero saber como que você utiliza e como que esse planner tem te ajudado. Desejo um feliz 2021 e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!